Olá pessoal, eu sou o pastor Ricardo e agora nós vamos estudar a Bíblia juntos. Quando se fala estudar a Bíblia, tem muita gente que não sabe nem por onde começar. A questão é, por que as pessoas não leem a Bíblia? Por que a maioria das pessoas não estuda a Bíblia? A pergunta correta é, você sabe estudar a Bíblia? Alguém já te ensinou a estudar a Bíblia, até mesmo como ler a Bíblia? Que a gente não nasce sabendo. É muito importante você abrir o coração para aprender. Eu estarei aqui nessas próximas 6 semanas ensinando você e a sua família a estudarem a Bíblia. Por onde começar? Muitos começam por Gênesis e quando começam ali, chegam em Levítico, nas genealogias já desistem de ler a Bíblia. E aí depois não querem nunca mais ler porque pegaram um trauma, porque não entendem, porque a linguagem é uma linguagem antiga, que não é contextualizada. A maneira melhor de você estudar a Bíblia é aprendendo por onde começar. Deixe-me te dar uma sugestão. A melhor maneira ou o melhor ponto de partida para você estudar a Bíblia ou ler a Bíblia é o Evangelho de João. Basta você começar a ler no Novo Testamento, no Evangelho de João, então você lê João, você lê Atos, as cartas paulinas, você lê também o livro de Apocalipse, depois você vai lá para Gênesis, aí você pode começar e terminar lá em João de novo. Assim, quando você for ler o Velho Testamento, você o lerá com base naquilo que você conheceu no Novo Testamento. E quando você lê o Velho Testamento, que é o mais difícil de compreender, já não será tão difícil assim. Essa campanha, promovida pela Igreja Viver em Cristo, é uma campanha que tem como objetivo fazer com que as famílias elas se reúnam para juntos lerem a Bíblia, para juntos conhecerem a Palavra de Deus. Isso vai fazer com que vocês amem a Bíblia como vocês nunca amaram antes, que vocês conheçam a Bíblia como vocês nunca conheceram antes e especialmente que vocês vivam, pratiquem e apliquem as verdades bíblicas para vocês como vocês nunca fizeram antes. Dessa forma, você estará lendo de uma maneira organizada. Não faça como a maioria das pessoas que começa sem saber um ponto de partida. Acompanhe essa sugestão que nós estamos dando. A pergunta que nós queremos iniciar nessa primeira sessão Pronuncia a Palavra é qual é o objetivo da Bíblia? Por que Deus nos deixou a Bíblia? A Bíblia é um dos livros mais lidos em todo o mundo, mas também é um dos mais mal compreendidos em todo o mundo. A Bíblia foi escrita em 1600 anos por cerca de 40 autores em 3 línguas. Isso faz com que ela se torne realmente um livro diferente de qualquer outro livro, porque ela fala a mesma coisa. A Bíblia, no entanto, ela precisa ser compreendida no seu propósito final, no seu propósito principal. Para que nós possamos entender essa pergunta, eu vou citar aqui para vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, vamos observar o que nós acabamos de ler. Nesse texto, percebe-se que o propósito final da Bíblia não é doutrina, não é repreensão, não é correção, não é educação na justiça. Estes todos são meios que levam a um único fim, que é o que está no versículo 17, a fim de que, ou para que todo homem ou mulher de Deus estejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. O propósito final da Bíblia, escreva aí, é transformar as nossas vidas, isto é, as nossas convicções, o nosso caráter e a nossa conduta. Estude a Bíblia, leia a Bíblia com esse pensamento em mente, permitindo que ela transforme a sua maneira de pensar. Eu quero, antes de tudo, de apresentar esse método de estudo bíblico chamado método de estudo devocional, dizer que existem outros métodos de estudo bíblico. Existem outras formas mais profundas que isso você pode procurar
aprender e desenvolver. Mas este método de estudo bíblico devocional, ele é interessante porque ele é acessível a todas as pessoas. Você pode usá-lo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sem ter recursos como dicionários bíblicos, comentários bíblicos, enfim, livros que servem para ajudar-nos a entender o que está escrito. Só a palavra de Deus será suficiente para você aprender muita e muita coisa. Antes eu quero falar, no entanto, sobre 5 princípios básicos para você estudar a Bíblia. Número 1. Faça perguntas para o texto. Isso mesmo, quando você for ler um texto, faça perguntas para ele. Seja como um detetive, faça as perguntas pertinentes a um bom estudioso da Bíblia. Porque, deixa eu me falar uma coisa, quando nós fazemos as perguntas corretas, nós encontramos as respostas corretas. E de posse das respostas corretas, nós podemos formular uma estratégia correta. E com a estratégia correta nas nossas mãos, nós podemos alcançar qualquer objetivo. Você precisa aprender a fazer perguntas para o texto. Isso mesmo. As pessoas inteligentes são, antes de mais nada, aquelas pessoas que sabem fazer boas perguntas. O segundo princípio de estudo bíblico: escreva todas as suas observações. A diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia é que quando você estuda, você lê com uma caneta na mão, com um papel na mão, com um lápis para escrever. Você não pode ser um estudante da Bíblia se você não tem em mãos aí um papel, uma caneta para registrar aquilo que Deus vai falando com você. Os pensamentos, eles se desembaraçam quando eles passam pela ponta dos lábios e também pela ponta dos dedos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de registrar aquilo que Deus ele nos fala na sua palavra. Alguém certa vez disse que o menor lápis é mais eficaz do que a maior memória. Não confie na sua memória. Escreva tudo o que Deus te ensinar. Tem uma Bíblia também que você pode comprar, uma Bíblia nova que saiu, que ela tem uma pauta com margem para você escrever as suas anotações. Isso é muito importante, você ler e registrar tudo o que você aprende. O terceiro princípio: não só interprete a Bíblia, aplique tudo o que você aprender. Não queremos nos conformar apenas em conhecer a palavra. Nós não queremos apenas amar a palavra. Nós queremos praticar, queremos viver o que nela está escrito. Nos tempos de Jesus, havia uma classe de pessoas chamada fariseus. Jesus condenou veementemente o comportamento deles porque eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra. Eles conheciam para os outros, menos para eles. A Bíblia não foi nos dada para aumentar simplesmente o nosso conhecimento, mas sim para mudar, para transformar a nossa vida. Eu só creio naquelas partes da Bíblia que eu pratico. De repente, se uma pessoa chega em mim e fala: pastor, eu creio nessa palavra, eu pergunto: mas e você pratica? Não, ainda não pratico. Então significa que você não crê. Porque você só vai crer naquilo que você vive. Se você não vive, subentende que você ainda não crê. Você pode vir a crer, mas ainda você não está crendo naquilo que você conheceu. Estude a palavra de Deus para descobrir o que ela tem a dizer para você. Muitas pessoas leem a Bíblia para os outros, menos para elas. Estude para você aplicar para você tudo aquilo que você aprendeu. Quarto princípio: estude a Bíblia sistematicamente. Volto a falar aquilo que dissemos agora há pouco. Quando você for ler a Bíblia, procure ler a Bíblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Não leia a Bíblia aleatoriamente, como muitos fazem, né? Abre a Bíblia em qualquer lugar, de repente encontra aqui um texto, aí escorre o dedo na página e diz: então é isso que Deus tem para dizer para mim. Eu não duvido que Deus seja capaz de falar com você dessa forma. Deus pode falar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele é Deus. Eu creio que até a capa da Bíblia é santa. Mas perceba que a Bíblia foi deixada para nós, por seus escritores, com uma ordem cronológica, uma sequência de fatos. A própria revelação teológica é progressiva. E toda vez que nós lemos a Bíblia de maneira aleatória, a nossa fé ela vai sendo edificada de maneira fragmentada. Eis a razão porque muitos cristãos hoje
tem um relacionamento com Deus superficial por causa de uma fé fragmentada. Quando você aprende a ler a Bíblia numa sequência sistemática, você vai consolidando uma base firme, um sólido fundamento para o seu relacionamento com Deus. E quinto princípio, leia a Bíblia várias vezes. Leia o texto bíblico várias vezes. Quanto mais você ler um texto, mais ele vai falar com você. Mesmo que você leia um texto hoje, várias vezes, e daqui a 2, 3 meses você venha ler de novo, você vai aprender muitas coisas novas que você não aprendeu lá atrás. Lembre-se, não há limites para a quantidade de perguntas que você faz para um texto bíblico. Como também não há limites para o número de observações que você vai registrar na sua leitura. Não há limites também do número de aplicações que você poderá extrair de um texto bíblico. A Bíblia é um livro sobrenatural, é o Espírito Santo falando com vocês. A atitude de um bom estudioso bíblico deve ser aquela mesma que teve Jacó, lá em Gênesis capítulo 32, no versículo 26, quando Jacó lutou com Deus. O que ele disse? Não te deixarei ir sem que antes me abençoes. É assim que você deve fazer. Quando você estiver diante de um texto bíblico, diante de um versículo da palavra, e você fizer as perguntas, registrar as observações, extrair as aplicações, você deve dizer para o Espírito Santo: Senhor, eu não quero sair daqui agora sem que antes o Senhor fale comigo diretamente através da sua palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele honrará essa sua atitude. Deixe-me resumir esse método de estudo devocional da Bíblia em apenas uma palavra, que é a palavra meditação. Isto mesmo, a palavra meditação. Embora, quando falamos meditação, muitas pessoas elas imaginam que estamos nos referindo à meditação transcendental, você sentar, cruzar as pernas e começar a ficar assim para que a sua cabeça seja, a sua mente esvaziada. Isso não é meditação bíblica. Meditação bíblica é você ler o texto várias vezes e permitir que essa reflexão acompanhe você durante todo o dia. Deixa eu dar um exemplo aqui para você em Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha o que está escrito. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você percebeu aqui que nós temos uma promessa de Deus? Ele diz que teremos sucesso e prosperidade na vida quando meditarmos na sua palavra, isto é, quando meditarmos e obedecermos. Que bênção! Outros 2 versículos, Salmo 119, versículo 97. Disse o salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E Salmo 119, versículo 148 diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Portanto, meditar é bíblico. Apenas na Nova Versão Internacional é recomendado meditar na palavra de Deus cerca de 30 vezes. Em outras versões, cerca de 80 vezes. Meditar é bíblico. Aí você pergunta: pastor, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso meditar na palavra de Deus? Eis aí a resposta. Nós vamos ter 6 semanas para te explicar tudo, mas inicialmente basta você pegar uma passagem ou um versículo bíblico e começar a ler esta passagem, esta frase, e colocar em sua mente o que você acabou de ler. Por exemplo, você vai ler várias vezes e refletir naquilo que você está lendo. Se você for procurar o significado da palavra meditar em qualquer dicionário, você vai encontrar uma palavra em todos eles que é muito comum, a palavra ruminar. Há uma categoria de animais na nossa fauna chamada ruminantes. São eles as vacas, as ovelhas, os búfalos, as girafas. O que essa categoria tem de interessante? Os animais ruminantes,
eles têm uma forma diferente de se alimentar, isso é, a sua mastigação. A vaca, por exemplo, quando ela come o capim, ela engole o capim, e quando ela tem o capim no seu estômago, aqueles líquidos estomacais, eles extraem o máximo possível das fibras do capim. E depois que ela extrai pela primeira vez, esses animais, eles devolvem o capim. E ela come de novo. E depois ela devolve. E ela faz isso por 2, 3, 4 vezes. Isso é o que significa ruminar. Estes animais são chamados ruminantes por causa da sua mastigação. Meditar é ruminar. Meditar significa você ler a mesma palavra várias vezes, porque cada vez que você ler, você conseguirá extrair o máximo daquele alimento espiritual. É você pegar uma passagem bíblica e fazer exatamente esse processo de ruminação, de mastigação, como estes animais fazem. Portanto, nestas 6 sessões, eu quero ensinar para vocês que estão aí me assistindo, para a sua família, para todos quantos estão participando deste programa, que esse método, chamado método devocional de estudo bíblico, é uma forma de você destravar o conhecimento de Deus na sua vida. Eu quero então, hoje aqui, abordar com vocês o primeiro método, que é o método chamado Pronuncie a Palavra. Como eu já disse, é muito simples. Basta você ler o texto várias vezes. E a cada vez que você lê, você vai dar destaque a uma palavra por vez do versículo. Vamos pegar o texto que estamos decorando nessa semana. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ali está escrito: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora vamos aplicar o método Pronuncie a Palavra. Vamos pegar a primeira palavra, habite. O que significa habitar? Habitar significa morar, significa guardar, significa reter, significa ter. Habitar significa morar. A palavra de Cristo, ela precisa habitar em nós. Ela precisa nos acompanhar aonde nós vamos. Nós não podemos nos desconectar da palavra em momento algum do nosso dia. Habitar significa que a palavra de Deus precisa estar dentro da minha vida, isto é, da minha casa espiritual. Eu preciso acolher, reter, cultivar tudo aquilo que eu ouço e guardar na minha mente. A segunda palavra do versículo, habite agora ricamente. O que você entende pela palavra ricamente? Bom, pelo contrário, você pode entender facilmente. O contrário de rico é pobre. Pobre significa limitado, significa superficial. Ricamente significa ilimitado, profundo, transbordante. O conhecimento da palavra de Cristo na nossa vida não pode ser superficial. Precisa ser profundo, precisa ser rico, precisa ser transbordante. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nós de uma maneira rica. Ricamente significa exatamente isso. A próxima palavra do versículo, observe aí. Em. Em significa dentro. Habite ricamente em. Dentro é diferente de ao lado. Dentro é diferente de diante. A palavra de Cristo, ela deve habitar ricamente dentro de nós. Isto é, no nosso espírito, nossa alma, dentro da nossa mente. A próxima palavra do versículo, vocês. O que tem de interessante nessa palavra? A Bíblia, ela não foi escrita para os outros primeiro, ela foi escrita para você. Habite ricamente em vocês mostra que a palavra de Deus, ela tem que estar ricamente presente dentro da sua vida, não só na vida do seu pastor, não só na vida do professor de Bíblia, não só na vida do seu líder, mas dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. E a palavra de Cristo tem que habitar em você, dentro de você, de maneira transbordante e rica. A outra palavra do versículo, esse artigo aí, a,
Sabe qual que é o significado dessa palavrinha na Bíblia? Significa objetividade e não subjetividade. A palavra de Cristo é diferente de uma palavra de Cristo. A palavra de Cristo aqui nos mostra a importância de termos um relacionamento objetivo com Deus. O nosso Senhor Jesus, quando morreu na cruz por nós, Ele não o fez de forma subjetiva, mas sim de forma objetiva. O seu relacionamento com Deus não pode ser subjetivo, precisa ser pessoal e objetivo também. A próxima palavra, palavra. Habite ricamente em vocês a palavra, isto é, os escritos de Jesus, aquilo que foi registrado na palavra de Deus para nós. Irmãos, nós precisamos de fato ler a palavra para que ela possa permanecer em nós. A palavra de Cristo, a última palavra desse versículo, Cristo. Significa que a palavra de Cristo é diferente, por exemplo, da palavra do meu pastor, do meu professor, do meu cantor predileto. O que deve habitar ricamente em vocês deve ser aquilo que Jesus disse, aquilo que Ele deixou escrito para nós. Viu como foi fácil? O que aconteceu aqui? Em um versículo apenas, você foi capaz de extrair 7 significados diferentes. Isto é estudar a Bíblia pelo método da pronúncia, destacando palavra por palavra. E depois você escreve o que essas palavras têm a me ensinar. Viu como foi fácil? Quanto tempo deve ter durado essa meditação? Poucos minutos. É isso que você deve fazer. Nem que você pegue apenas um versículo por dia, mas faça isso como um exercício diário e você vai aprender a como estudar a Bíblia sozinho. Agora, vamos aplicar tudo o que esse versículo acabou de nos ensinar. A palavra de Deus é como um espelho. Exatamente, o espelho da alma. Quando você olhar para ela, quem é que você vai ver em primeiro plano? Você. Então, quando você olhar para a Bíblia, você vai enxergar você, os seus defeitos, você vai enxergar o que precisa melhorar na sua vida. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque nós nos olhamos no espelho todos os dias. Porque quando nós estamos assim, buscando em Deus, nós vamos descobrindo como nós precisamos ainda melhorar e crescer no nosso relacionamento. Por isso eu quero que vocês memorizem esse versículo. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Depois que você chega a esse significado das palavras, não para por aí não. Agora você vai fazer uma lista de coisas para fazer. Você vai escrever uma lista de coisas para fazer. Você aprendeu hoje que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em você, certo? Então agora você vai tomar algumas decisões na sua vida. O que está impedindo que a palavra de Cristo ela habite ricamente em você? Você vai alistar essas palavras e você vai então trabalhar cada uma delas para que elas não se tornem impedimentos para você conhecer a Deus e a sua palavra. E depois que você fizer essa lista de coisas para fazer, uma outra sugestão: quando você fecha a sua Bíblia, não pense que acabou. Agora você vai levá-la no seu coração. Ao encontrar uma pessoa no seu ambiente de trabalho, na escola, na sua vizinhança, na sua família, você deve contar para essas pessoas o que você aprendeu hoje. Faça essa experiência. Enquanto você estiver fazendo isso, você estará assimilando mais o conteúdo, aprendendo para a sua própria vida e até abençoando espiritualmente outras pessoas também. A maioria das mensagens que eu prego aqui na igreja são mensagens extraídas dos meus momentos devocionais com Deus. Eu creio que você também pode aprender muito com a palavra de Deus com essa simples e pequena iniciativa. Bom, hoje eu vi com vocês o primeiro método de estudo devocional da Bíblia, que é pronuncie a palavra. Eu quero até inclusive sugerir para vocês fazerem isso agora. Escolham aí um versículo daqueles que vocês têm e façam essa mesma experiência que eu fiz com Colossenses 3,16. Experimentem fazer com outro versículo bíblico. É a mesma regra para qualquer passagem bíblica. Extraiam os conteúdos, escreva tudo que vocês observarem, faça uma lista de coisas para fazer e amanhã
ou na primeira oportunidade, preguem a palavra para alguém. Isso, com certeza, fará uma grande diferença para a sua vida e para a vida de todas as pessoas. Deixe-me orar por vocês. Deixe-me pedir que Deus possa abençoar esta campanha, esta série de ministrações na sua vida e na vida da sua família. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero interceder e pedir por esta família que hoje reservou esse tempo especial para ouvir aquilo que dissemos. Que a palavra de Deus ocupe um lugar todo especial dentro dessa casa. Que a Bíblia seja o centro de todas as decisões. Que a Bíblia não permaneça guardada na gaveta ou na estante, mas que ela possa habitar ricamente dentro desta casa e desta família. Senhor, tira todo o impedimento dos olhos de todos aqueles que estão ouvindo agora, assistindo essa mensagem. Que Deus, as palavras do Senhor possam encontrar guarida em cada coração e que depois do estudo desta série, de como estudar a Bíblia sozinho, pelo método devocional, suas vidas sejam transformadas e eles possam ter um relacionamento profundo com o Senhor. A minha oração é que essa família possa amar a Tua Palavra mais e mais, conhecer a Tua Palavra mais e mais e especialmente, Senhor, viver a Tua Palavra na prática, no dia a dia. Que Deus abençoe a vida de vocês e até semana que vem. Of it.